Políticas econômicas que afetam a agropecuária. A agricultura é o setor que fornece recursos, como a matéria-prima e a alimentação para a população, e também é a atividade de maior risco, pois seu investimento se inicia bem antes do período de vendas e é difícil prever o preço final do produto, devido à variação climática e à variação do mercado. Sendo assim, é o setor da economia em que o Estado tem maior interferência. O Estado interfere através de políticas públicas, que são formas do Estado intervir por meio de mecanismos de participação que servem para instrumentalizar, amparar e regular a produção agrícola nacional. Ela tem como objetivo regular o mercado, evitar o comprometimento do abastecimento alimentar, estimular a produção doméstica e evitar preços internos muito elevados. Um exemplo disso é a política de crédito rural. Ela foi criada em 1965 e concede crédito com taxas e juros diferentes das vigentes no mercado livre, e ela é determinada pela política monetária. Nela, inclui o custeio, investimento e a comercialização. O custeio é o capital de giro para as atividades agrícolas. O investimento são os recursos para a construção de instalações e compra de equipamentos. A comercialização é a política de preços. E de onde vêm os recursos utilizados na política de crédito rural? Eles são oriundos dos baixos custos na captação e na captação normal de recursos financeiros. Os baixos custos na captação, que, ao serem repassados para o sistema bancário, permitem a concessão de créditos sem a preocupação no custo de captação deles, e assim proporciona taxas e juros abaixo do mercado livre. A captação normal de recursos financeiros são oriundos da caderneta de poupança rural, do Fundo do Amparo ao Trabalhador, do Programa de Geração de Empregos Rural, recursos captados no exterior e recursos livres captados pelo sistema bancário através de certificados de depósito bancário e recibo de depósito bancário. Os juros de crédito rural podem ser divididos em pré-fixada e pós-fixada. A pré-fixada é aquela que é informada no ato de pegar o empréstimo e não se altera até o final do pagamento do empréstimo. A pós-fixada tem uma parcela que é atribuída a títulos de correção acrescida a índices de inflação. Política de garantia de preço mínimo. Foi criada em 1945 pelo órgão federal análogo à atual CONAB, e na época incluía as culturas de arroz, milho e soja. Atualmente contempla outras culturas e isso varia ano a ano, de região para região. Ela tem como dois pilares a AGF e o contrato de opções de venda de produtos agrícolas. A AGF significa Aquisição do Governo Federal, tem como ideia fixar um preço mínimo no produto antes do plantio. O governo federal se compromete a comprar esse produto por esse valor acordado se, no momento de venda, o preço acabar abaixo do valor mínimo acordado. Essa colheita comprada pelo governo federal passa a compor o estoque público. O cálculo do preço mínimo depende das intenções políticas e orçamentárias do governo, pois o governo utiliza esses estoques para vender em um momento oportuno. Um exemplo disso é que, caso o preço mínimo se mantenha elevado por vários anos, o governo terá que comprar o excedente. Entretanto, há o risco nessa armazenagem, pois pode ocorrer a desvalorização do produto, como ocorreu com o café nos anos 20. O contrato de opções de venda de produtos agrícolas é um seguro pago contra a queda dos preços. A CONAB leiloa contratos que prevê a compra de produtos a um preço estabelecido na colheita. Se a safra cobrir o valor estabelecido e os custos de contratação do serviço, o produtor vende o seu produto para o mercado. Caso não, ele irá exercer o contrato, vender a safra para o governo, levando para armazéns credenciados, será ressarcido pelo Banco do Brasil. Um outro exemplo de uma política econômica é a política de seguro agrícola, que foi criada em 1973 e exonera o produtor do cumprimento de obrigações financeiras do crédito rural, caso ocorram adversidades como pragas, doenças e adversidades climáticas que podem acabar com a safra.
Atualmente, por meio da contratação, eles oferecem um montante caso haja perda da produção, que é calculado com base no risco médio dos agricultores daquela região e no risco de golpes ou risco moral, que é quando há o risco do produtor intencionalmente prejudicar a sua safra para receber o montante no contrato. Dessa forma, é feita uma análise através de vistorias para poder a realização desse contrato. Um grande avanço nas políticas foi a política de pesquisa e extensão, que veio com a criação da Embrapa em 1973. Ela se utiliza de recursos da União, instituições públicas e instituições privadas. E ela é responsável por desenvolver, por exemplo, variedades de cultivos mais resistentes a pragas e doenças. Como dito anteriormente, esse é o setor econômico com os maiores riscos e de maior importância para o desenvolvimento nacional. Tanto que culturas como soja e café ganharam políticas próprias de apoio e o Estado intervém para amparar e regular as atividades econômicas, servindo de apoio para pequenos e médios produtores. Mas ainda é necessário desburocratizar o crédito rural e investir mais em pesquisas.